Olá, pessoal. Hoje, então, daremos início à nossa quarta aula. Eu estava aqui olhando a aula, pessoal, e eu tinha, em princípio, pensado em dar a aula toda para vocês hoje. Mas eu acho que vai ficar muito conteúdo para a gente discutir, para vocês conseguirem assimilar tudo de uma vez, tá? Então, como a gente tem bastante tempo ainda de aula de farmacologia, eu vou dar metade dessa aula hoje e a outra metade eu dou a semana que vem. E na segunda aula da semana que vem a gente já inicia com a parte de cálculos, tá bom? Mesmo porque essa aula de hoje tem que ser muito bem trabalhada, porque agora sim vocês vão entrar na questão de preparo mesmo de medicamento, cálculo de medicamentos, como vocês vão administrar esse medicamento, então é muito importante, tá? Bom, então vamos lá. Qual que é o objetivo, da administração medicamentosa pela enfermagem? É realizar todo o cálculo necessário para que a gente consiga achar a dose do medicamento de uma forma segura. Então, eu tenho que saber realizar o cálculo de forma segura para garantir que eu vou oferecer para o meu cliente a dose exata e necessária da medicação que ele precisa para tratar a sua patologia. Eu tenho que o objetivo de identificar a apresentação, concentrações das drogas mais utilizadas no ambiente hospitalar. Então é importante que vocês, quando começarem a frequentar o estágio, começarem a ter contatos com prescrições médicas, pessoal, anotem o nome de todos os medicamentos que vocês terão contato e busquem um conhecimento, né? Para que serve aquele medicamento? Quais são as vias de administração daquele medicamento? Quais são as formas de apresentação desse medicamento no mercado? Então é comprimido, é drágio, é solução, é injetável. Estimular a reflexão sobre os gastos obtidos com medicamentos na rede hospitalar. Por que isso? A gente sabe que, embora isso, pareça meio político, mas a gente sabe que quanto mais a pessoa fica internada, além de ser pior para ela, mais gasto também a instituição hospitalar tem. Então, assim, se a gente desperdiçar medicamento, você vai preparar um medicamento e deixou cair uma ampola, quebrou uma ampola. Além de você correr o risco de não ofertar o medicamento na dose correta para o seu cliente, porque muitas pessoas acabam burlando o sistema, escondendo fatos, você também vai estar contribuindo para um gasto maior ainda em relação àqueles medicamentos que foram desperdiçados, tá? A gente vai entender um pouquinho sobre equivalência de doses. Então, vocês têm que entender que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml, ou seja, ele equivale a 1000 ml. Pessoal, isso daqui não sou eu que estou criando. Isso são equivalências, ou seja, são valores já reais, existentes, que não tem como mudar. Então, 1 litro sempre vai equivaler, sempre vai ser, se eu transformar litro em ml, então 1 litro sempre vai equivaler a 1000 ml, tá? 1 ml corresponde a exatamente 20 gotas. Uma gota corresponde a 3 microgotas, que são gotinhas pequenininhas, um volume bem menor. Então, eu preciso de 3 microgotas para ter uma gota. 1 grama é a mesma coisa que 1000 miligramas. E 100 unidades é igual a 1 ml. Por que eu trouxe isso daqui? Vocês vão aprender a administrar insulina. A seringa de insulina, ela vem muitas vezes graduada em unidades, porque a insulina a gente calcula em unidades, embora nós também possamos transformar unidades em ml, vocês vão aprender isso comigo, tá? Mas vocês têm que entender que naquela seringa fininha, comprida de insulina, graduada em unidades, aquele total cheio de seringa que dá 100 unidades é a mesma coisa que um único ml. Vocês vão ter que entender que 1 ml corresponde a 60 microgotas e uma gota é a mesma coisa que uma macrogota. Então, uma gota e uma macrogota é a mesma coisa, tá? O mesmo volume. Lembrando aqui, uma gota é a mesma coisa que eu pegar 3 microgotas. Micro vem de pequeno. E se eu pegar 1 ml e eu for pegar esse ml e transformá-lo em gotas, eu vou ver que para eu usar todo esse 1 ml, eu vou pingar exatamente 60 microgotas, tá?
Outro aspecto geral que vocês têm que entender, que 1 grama é igual a 1000 miligramas, e para calcular doses de medicamentos, doses que vêm apresentadas em miligrama, a gente sempre vai utilizar a unidade de peso em miligramas, tá? Então, se vocês pegarem um medicamento, que no rótulo dele vem escrito lá 1 grama, mas o médico quer 200 miligramas, significa que a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3 para transformar 1 grama em miligramas, tá? Miligramas por ml. Então, vocês vão entender, vai achar muito isso nas prescrições médicas. O médico vai pôr lá, por exemplo, 400 mg/ml. O que significa isso? Significa miligramas por ml. Então, a quantidade de miligramas, essa barra aqui, ó, significa que a quantidade de miligramas que eu tenho em cada 1 ml. Por que eu falei cada 1 ml? Porque aqui do lado do ml não tem nenhum número associado. Então, toda vez que vocês verem barra ml, significa que esse ml aqui é a mesma coisa que o volume de um único ml, tá? Ampolas têm as miligramas do medicamento mais o volume de água destilada, tá? Os frascos ampolas. Exemplo. Então, tem lá no rótulo, ó, 20 miligramas por ml. Uma ampola de 2 ml. Então, significa que se eu tenho um total de 2 ml, a ampola total, ela tem um volume de 2 ml, mas no rótulo dela está escrito que em cada ml eu tenho 20 miligramas, ou seja, se em cada ml eu tenho 20 miligramas e a ampola tem um total de 2 ml, eu vou ter um total de 40 miligramas, tá? Depois, pessoal, quando a gente for entrar realmente em cálculo de medicamentos, a gente vai rever tudo isso com calma e vocês vão assistir eu desenvolvendo esses exercícios, tá? Vocês têm que saber que diluição significa dissolver. Então, é quando eu pego um medicamento, uma substância química em pó, e eu adiciono ali a água destilada ou o soluto que vem com ela, né? O solvente, aliás, que vem com ela, e dissolvo. Então, eu estou diluindo aquele soluto, tá? Aquele princípio ativo em pó. Uma rediluição significa que eu vou diluir mais ainda. Então, eu peguei lá um frasquinho de uma medicação que tinha um pozinho dentro, tá? Eu fui e coloquei água destilada, ou seja, eu fiz uma diluição. Então, eu joguei a água destilada lá dentro, introduzi a água destilada e diluí aquele pozinho que estava dentro do vidro. Eu fiz, então, nesse momento, uma diluição. Mas daquele medicamento diluído, eu não vou usar todo o líquido. Eu vou pegar 1 ml apenas. Então, eu vou puxar, aspirar 1 ml desse frasquinho na seringa e vou rediluir, ou seja, vou completar a seringa com soro fisiológico, com soro glicosado, com água destilada, conforme a orientação médica e do farmacêutico, tá? Para diluir e rediluir aquele medicamento. Então, isso é rediluição. É quando após diluir um medicamento, eu vou pegar no volume desse medicamento já diluído e vou acrescentar mais solvente, tá? Identificar na bula, né, que o diluente é o volume indicado para a reconstituição. Então, diluente é aquele parte líquida que eu vou colocar naquela substância química em pó para fazer a diluição deste medicamento, tá? A solução e o volume indicados para a diluição, nome genérico. Então, vocês vão conhecer tudo isso no decorrer das nossas aulas. Regras gerais importantíssimas, pessoal. Todo medicamento deve ser prescrito única e exclusivamente pelo médico. A prescrição deve ser escrita e assinada, tá? Hoje a gente não usa mais prescrição escrita, são raros os lugares que o médico ainda escreve. Geralmente, maior parte das situações, a prescrição é digitalizada. Porém, tem que ter o carimbo e a assinatura do médico para ter valor. Somente em caso de emergência, a enfermagem poderá atender a prescrição verbal, que poderá ser transcrita pelo médico logo que possível. Então, vamos supor que o paciente começou a apresentar um quadro de náusea e vômito intensa. A gente foi lá na prescrição médica, não tem nada de medicamento prescrito para náusea e vômito. Nessa situação, o médico não estando presente, a enfermeira pode ligar para ele e solicitar alguma medicação,
certo? E aí ele pode dar essa medicação por via oral, né? Por via verbal, aliás, né? Verbalmente, e a gente oferece, mas ele tem que prescrever imediatamente ou assim que possível essa medicação na prescrição médica, tá? Os medicamentos administrados, eles devem ser anotados no prontuário do paciente, bem como observância e intercorrências. Então, tudo que vocês forem administrar de medicamento no cliente de vocês vão checar na prescrição médica, vocês vão anotar na anotação de enfermagem e vocês vão observar como esse paciente está reagindo após a administração daquele medicamento. Surtiu ou não o efeito esperado,